questão 141. Vamos lá resolver a questão 141 desta prova. Lembrando que essa prova que nós estamos resolvendo é o caderno de prova amarelo. Não se esqueça disso, é a prova amarela, tá bom? Então vamos à resolução dessa questão. Vamos lá, uma questão mais teórica, né? Essa questão aqui. Então vamos lá, a densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área. Beleza, então, gente, lembre-se o seguinte, toda vez, sempre que for dito a palavra razão, você vai se lembrar que razão é uma divisão. A razão é sempre uma divisão entre um número A por um número B qualquer. Beleza? Desde que o B não seja o zero, né? Então, é uma divisão entre dois números. Além disso, você precisa recordar também o seguinte, quando a gente fala em razão, em divisão, a ordem faz toda a diferença, tá bom? É muito diferente 1 dividido por 2, é muito diferente de 2 dividido por 1. Então, a ordem faz a diferença. E sempre, o primeiro valor que a gente fala, o primeiro valor que estiver no enunciado, quando for formar a razão, ele vai ser o numerador, e o segundo valor que for mencionado será o denominador. Beleza? Então a razão é uma divisão, e nessa divisão a ordem faz a diferença entre quem é o primeiro, que é o numerador, e quem é o segundo, que vai ser o denominador. Então não se esqueça disso, isso vai ser muito importante. Tá, então vamos entender a questão. Falou de razão, eu já penso em fração. Beleza. A razão é entre o número de habitantes, então ele já falou aqui, ó, número de habitantes, então a razão vai ser habitantes, ó, vou pôr aqui, ó, habitantes sobre, agora vamos ver qual vai ser o segundo valor que vai falar, dessa região e sua área, olha só, e sua área expressa em quilômetros, né? Unidades de habitantes por quilômetros. Beleza, então, habitantes por área, habitantes por quilômetro. Beleza, entendi. Tá. Aí disse o seguinte, uma região R, olha só, uma região R, esse R não tem nada a ver com esse aqui não, viu, gente? Foi só uma coincidência. Esse R aqui é só o R de razão. Mas vamos lá. Uma região R, ela é subdividida em outras regiões, em várias outras regiões, sendo uma delas a região Q. Beleza. A região Q. A área de Q é igual a 3/4 da área R. Então vamos lá, ó. A área de Q, ó, a área, nós vamos chamar aqui habitantes de H e área de A. Beleza. Então ele está falando aqui em relação à área de Q. A área de Q, a área da região Q, exatamente como ele diz, ó, a área de Q é igual, vou colocar igualdade, é igual a 3/4, então vou pôr, ó, 3/4, D, é a multiplicação, né? É igual a 3/4 da área de R. É igual a 3/4 da área de R. Ou seja, eu vou colocar é igual a 3/4 da área da região R. Região R é a região total, né? Beleza. O que mais ele nos diz? E o número de habitantes de Q, então vou colocar aqui, ó, o número de habitantes da região Q é igual, então você vai colocar a igualdade lá do mesmo jeito, ó, é igual a metade, ó, metade é 1/2, é igual a metade do número de habitantes de R. Ou seja, multiplica, né? Metade de multiplicação habitantes de R. Beleza? Até aqui, entendido tranquilamente. Vamos lá. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por densidade de Q e densidade de R. Beleza, isso aqui bem teórico. A expressão que relaciona a densidade de Q e a densidade de R é. Então tá lá, a densidade de Q é igual a, nas opções de resposta tem lá, ó,
densidade de Q é igual a e é em função de R. Então, presta atenção. A densidade da região Q, que está aqui, ó, ela é dada em função da densidade de R. Tá aqui. Beleza. Fácil, né? Tranquilo. Só fazer com cuidado e bastante atenção. Então, vamos lá. A razão é o quê? É o número de habitantes sobre a área. Isso, essa é a densidade, não é isso? Então, a densidade, vou colocar aqui, a densidade da região Q, nós temos os valores de Q? Não. Nós sabemos que Q é o quê? São partes da região R, que é a região total. Beleza. Então, a densidade da região Q vai ser o número de habitantes sobre a área. Não é isso? Tá bom. Então, vamos lá. Número de habitantes de quem? Da região Q. Então, nós temos que utilizar a área da região Q também. Só que nós não temos esses valores. Porém, o que nós temos o quê? Que o número de habitantes de Q foi dado por uma equação. Foi dado por essa igualdade. Então, o número de habitantes de Q é o quê? É metade de habitantes de R, da região R. Beleza. Então, eu vou substituir exatamente como foi dito lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vai ser metade dos habitantes da região R. Simplesmente. Da mesma forma, e é o segundo valor que nós vamos utilizar, que vai ser o quê? A quantidade de habitantes de Q. E a quantidade de habitantes de Q também foi dado aqui, ó. Então, eu vou substituir lá na equação. Ou seja, a quantidade de... a área, né? A área de Q. A área de Q é o quê? É 3/4 de AR. Então, eu vou colocar da mesma forma. 3/4 de é a multiplicação da área da região. Pronto. Quando a gente faz área de R sobre a área de AR, o H de R sobre o A de R, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a densidade de quê? De R. Qual é a densidade de R? São os habitantes de R sobre a área de R. Então, isso daqui que nós estamos colocando aqui, ó, é o D de R. É só a função do número de R. Que no final de contas, isso aqui não vai ser importante. O que vai ser importante vai ser o quê? Vai ser você observar que nós temos uma divisão de duas frações. Na divisão de duas frações, o que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda fração? É o 3 sobre 4. Na multiplicação aqui vai ficar o quê? O 4 sobre o 3. E o que nós vamos encontrar? Primeiro eu vou simplificar por 2, que dá 1. E aqui por 2, que vai dar 2. Sobrou o quê? 1 vezes 2, que vai dar 2. E 1 vezes 3, que vai dar 3. Então vai ficar o quê? 2/3 da densidade de R. Então, a densidade da região Q vale 2/3 da densidade da região R. Resposta bonitinho para você marcar lá com tranquilidade. 2 sobre 3 de DR. Então, perceba o seguinte. Você marca aí o gabarito bonitinho, é a letra E. Agora, se você correr o risco de inverter, se você leu errado e se você inverteu área sobre habitante, você pode encontrar a resposta no gabarito na letra D. Tá vendo? Então, bastante atenção sobre a ordem dos valores que você vai pegar, porque a ordem faz toda a diferença, tá? Numerador é o primeiro, denominador é o segundo. Se você, infelizmente, ocorrer neste erro, você, infelizmente, erra a questão. E se você errar, olha só, existe gabarito lá na letra D te esperando. Mas, como você já sabe, depois que você calculou e encontrou o resultado, o que você faz? Volta lá e veja qual é a pergunta. Neste caso, a expressão que representa vai ser 2/3 da densidade de R. Tá tranquilo, você fez o cálculo certinho, você calculou a densidade é o quê? É habitante sobre área. Então você fez o cálculo do habitante e depois dividiu pelo cálculo da área. Se você fez nessa ordem, você não correu o risco de errar. Beleza? Então, tá feito aí mais uma questão, a questão 141, e já está aparecendo aí o card, a questão 142. Te aguardo no próximo vídeo e até mais.